A gente está aqui pelo programa da licença, por meio do projeto de eventos em educação matemática de 2021. Eu sou a Flávia Soares, coordenadora do projeto desse ano. Estou aqui com a professora Celi Lopes, que vai conversar com a gente um pouquinho, resumindo muito a trajetória da Celi, porque é uma das pessoas que, acho que das pessoas que eu conheço que mais trabalha, que mais tem aí contribuído para a nossa educação matemática, né? Algumas coisas aqui que a gente sintetizou no currículo dela, né? A Celi é licenciada em matemática e em pedagogia, tem especialização e mestrado também pela especialização pela Unesp, mestrado e doutorado pela Unicamp e pós-doutorado pela Universidade da Geórgia, né? Então, com essa... Pulei aqui muitas das coisas que a Celi tem feito, né, para poder não ficar muito detalhado, mas ela tem uma longa trajetória profissional, acadêmica, né, orientando vários alunos no programa de pós-graduação em ensino de ciências da Universidade Cruzeiro do Sul, como ela estava falando, né, já há 16 anos. É líder do grupo de estudos e pesquisas em educação estatística e matemática e do grupo de estudos e pesquisas autobiográficas em educação matemática e estatística. Foi vice-presidente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né, com a Regina Grando. Tem trabalhado, né, em vários temas da educação matemática, dentre eles formação de professores, ensino e aprendizagem em matemática e estatística, e tem entre as suas publicações a coordenação e autoria da coleção Insubordinação Criativa, editada pelo Mercado das Letras. Eu estou com os livrinhos aqui, fiz meu dever de casa, mas eu já li todos, né? Então, tenho especial apreço por alguns que falam muito da questão da prática de ensino, né, que eu trabalho, por exemplo, com a prática de ensino, e em especial também o livro, o último volume, né, o mais recente, da tese da Beatriz, que especialmente me toca por ter lido a tese dela quando eu fiz eu mesma o meu mestrado. Então, é sobre esse assunto, né, insubordinação criativa, que a Celi vai conversar com a gente um pouquinho hoje. Então, prestem atenção, anotem as perguntas e depois a gente faz uma rodada no final pelo chat com as perguntas para a Celi. Então, Celi, fica à vontade. Boa tarde a todos e todas, é um prazer, agradeço muito ao convite da Flávia para poder conversar com vocês. Acho que todos nós, educadores matemáticos, vivemos diariamente um desafio, né? E ao longo da nossa trajetória profissional, a gente vai construindo as nossas histórias diante desse desafio. Então, esse currículo extenso é decorrente das necessidades que a gente vai tendo em se tornar melhores professores, né? E para a gente na realidade, esse desejo que nos move a se tornar melhores professores é muito desejo de ver brilhar o olho do nosso aluno quando ele compreende a matemática. Eu acho que isso sempre me mobilizou para investir no meu desenvolvimento profissional. Eu tenho atualmente 38 anos de magistério, 23 anos como professora da educação básica. Custei muito a me curvar à vida acadêmica, mas hoje me realizo muito trabalhando na orientação com os alunos, ministrando disciplinas, discutindo pesquisa. E o tema que eu vou conversar com vocês, da insubordinação criativa e a prática docente matemática, tem a ver com um momento dessa minha trajetória profissional,
aonde eu começo em 2013, mais efetivamente, a trabalhar com a professora Beatriz Silva D'Ambrosio em projetos de pesquisa. Em 2009, ela tinha estado no Brasil, eu havia feito um projeto de professor visitante pela FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e nós tínhamos trabalhado juntas, tanto em projetos de pesquisa, quanto ministrando disciplinas. A professora Beatriz D'Ambrosio, na ocasião, era vinculada à Miami University, na cidade de Oxford, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e aí a gente se aproximou mais. Mas a demanda de trabalho é intensa e a gente só conseguiu retomar os projetos efetivamente em 2013. E quando, num desses momentos que eu estava nos Estados Unidos, em janeiro de 2014, a Bia me perguntou se eu tinha escutado ou tinha lido algo a respeito sobre insubordinação criativa. E eu disse que não, isso já era no final de noite, a gente foi até a madrugada conversando sobre isso. E foi muito interessante essa provocação. Então, é um pouco sobre o que a gente desenvolveu e as relações que a gente estabeleceu com a prática docente, porque em comum nós tínhamos atividades de pesquisa sobre a formação de professores inicial e continuada, e, portanto, esse pensar em subordinação criativa é pensar muito nesse contexto, né? Então, para mim é um prazer estar conversando com vocês hoje, dentro desse programa aí da licença. Agradeço também a equipe aí que dá suporte ao trabalho da Flávia, principalmente porque eu entendo esse programa, não conversei com a Flávia, nem com os colegas que trabalham à frente dele, mas acredito que já seja um programa de resistência, já que a Universidade Federal Fluminense, assim como muitas outras universidades federais no Brasil, estão enfrentando um momento de sobrevivência, né? Proporcionado por esse desgoverno que a gente vive no país. Então, acho que todos nós nos envolvemos por essa briga constante que é a melhoria da educação brasileira. Bom, por que a gente vai pensar em subordinação criativa em educação? Porque a gente está assumindo uma concepção de educação que se pauta na equidade, na solidariedade, no respeito à diversidade, entendendo que são valores essenciais aos projetos de uma sociedade de matizes humanistas, né? Quando a gente pensa assim, o que eu busco numa sala de aula, eu busco proporcionar aprendizagem, mas eu quero que eles aprendam matemática por quê? Porque é um conhecimento importante para que a pessoa atue de fato socialmente, tenha possibilidades de desenvolvimento. E quando a pessoa tem isso, ela consegue se realizar. E uma pessoa realizada é a pessoa que tem possibilidade de se sentir feliz, né? Às vezes a gente fica pensando assim, o que é ser feliz? É a pessoa se realizar. E para a realização pessoal, a gente precisa ter conhecimento. E esse conhecimento tem que ser um conhecimento que proporcione uma determinada sensibilidade para compreender e respeitar o outro. Portanto, todas as áreas de conhecimento são essenciais. Nós, educadores matemáticos, cuidamos desse conhecimento matemático.
Mas a gente sabe que ele precisa dialogar com todas as outras áreas. A gente vive um momento delicado da sociedade humana e no mundo inteiro em relação às questões da pandemia. A gente tem visto a importância da ciência. E para se fazer ciência, a gente precisa desse acúmulo de conhecimento gerado por todas as áreas. E, particularmente, a gente enfoca a matemática e a estatística como ciências que dão suporte ao desenvolvimento das outras ciências. Bom, mas o conceito de subordinação criativa, ele surge embasado em estudos sociológicos desenvolvidos por Robert Merton no início da década de 50, onde ele estudava a questão da burocracia dentro da sociologia. E ele defendia e discutia que esse tratamento padronizado, que é muito possibilitado pela burocracia, ele não se adapta às exigências dos problemas individuais. Isso era uma questão interessante que eu discutia com a Bia, porque a Bia, em algumas palestras que ela fez, inclusive no Brasil, ela discutiu o problema desse tratamento padronizado quando a gente pensa o currículo em geral, mas em particular ela discutia em relação à matemática. Porque ela dizia que essa questão de você ter padrões dentro do currículo é complicado quando a gente pensa a sala de aula. Porque ela dizia assim, imagina quando a gente compra uma roupa de tamanho único, né? Ela nunca é totalmente confortável, porque cada um de nós tem um tipo de corpo e certamente o tamanho único ou ele vai ficar um pouco maior ou um pouco mais justo, ou enfim, ele não é adequado ao corpo de cada pessoa. E assim é quando a gente pensa um determinado padrão para ensino. É complicado, por quê? Porque a gente sabe que a gente tem uma diversidade e tem alunos de diferentes formações, com leituras múltiplas, que necessitam de um atendimento que seja mais pontual. No fazer matemático, principalmente, isso é mais especial ainda, porque muitas vezes a gente trabalha com algoritmos achando, olha, a maneira de resolver esse problema é seguindo tal algoritmo. Mas o aluno fala, mas por quê? Eu não posso pensar de outra forma? Que bom quando nós, professores, a gente se dispõe a ouvir esse aluno sobre uma nova forma de resolver uma determinada situação, problema em matemática. Mas nem sempre isso ocorre. E é aí quando muitas vezes a gente pede que o aluno participe, se interesse pela aula. Bom, para além dessa questão, dessa reflexão sobre o que é o padrão, o Merton ainda traz uma consideração o quanto o burocrata, independente da sua posição na hierarquia, atua como representante do poder e do prestígio de toda a estrutura. Quer dizer, isso é um aspecto que remete a gente pensar, não é? A burocracia, ela auxilia muito ao exercício do poder. Bom, como é que essas ideias do método chegam à educação? Elas chegam através de pesquisadores da cidade de Chicago, em particular a equipe do Crowson, no final da década de 80, quando eles publicam um artigo
apresentando observações sobre a arte da insubordinação criativa que resultaram de uma investigação etnográfica sobre a vida profissional de diretores de escolas públicas. Eles utilizaram o conceito de insubordinação criativa quando observaram a quebra de regras generalizadas e violações de diretrizes. Então, eles atribuem esse nome insubordinação criativa, né? O Merton falava sobre essa ruptura com a questão burocrática, quando profissionais rompem com essa burocracia em função de atender melhor o outro. E aí eles trazem isso para a educação, dizendo que esses gestores de escola começaram a ter, e no caso eram diretores de várias escolas de Chicago que estavam sendo investigados, porque eles apresentavam atos de insubordinação com a intenção de diluir os efeitos deshumanizantes de ordens autoritárias e impessoais. Então, aquelas ordens vinham de instâncias superiores, como a gente aqui está acostumado, que vem da Secretaria Municipal, Estadual de Educação ou do Ministério da Educação. Só que, quando chega a nossa escola, a nossa instituição educacional, aquilo não dialoga com a nossa realidade. E a gente tem que fazer, tem que burlar determinadas regras e fazer adequações em benefício dessa comunidade a quem a gente atende. Ainda no início dos anos 90, alguns pesquisadores deram continuidade a um tipo de pesquisa semelhante, que é a equipe do KID, que também utilizou o conceito de insubordinação criativa ao investigar a gestão de 4 diretores de escola secundária que assumiram atitude de contraposição às ordens superiores para criar melhores oportunidades para suas comunidades escolares. Essas pesquisas impulsionaram a uma nova visão do papel do diretor, que passou de um gerente de instrução para um gerente ativo, que se move para fora da burocracia para obter assistência e recursos. Ainda em meados da década de 90, tem dois pesquisadores, Heinz e Licata. Eles, então, formalizam um pouco mais os estudos anteriores e definem essa insubordinação criativa como um componente de tomada de decisão, uma busca de novos percursos para não se curvar a diretriz de ordens superiores, se essas forem prejudicar os alunos e os professores. São ações que podem ajudar aos gestores e aos professores a resolverem conflitos ocorridos quando políticas, regras e regulamentos não fazem sentido para a realidade de cada unidade escolar. E aí a gente vai pensar em subordinação criativa em educação matemática. A primeira educadora matemática que falou sobre esse conceito foi Rochelle Gutierrez, que é uma pesquisadora norte-americana, que ela faz uma abordagem da insubordinação criativa em educação matemática com um viés exclusivamente político. Se vocês quiserem conhecer mais historicamente o conceito, eu recomendo a tese da Patrícia Santos, que eu orientei. A Patrícia defendeu no ano passado, a tese dela, em setembro do ano passado, onde ela fez uma cuidadosa revisão histórica dentro da tese, onde ela discutia a prática docente da professora Alice em subordinação criativa, mas ela, então, ela passa por todas as publicações da Rochelle Gutierrez, mostrando o quanto esse viés pelo qual a Rochelle Gutierrez trabalha é exclusivamente político. E, com isso, ela ampliou as pesquisas sobre insubordinação criativa ao relacionar o conceito com a postura insubordinada de professores de matemática
a encontrarem brechas nas políticas educacionais ou interpretarem regras e ou procedimentos de maneira a lhes permitirem advogar por seus alunos em contextos que envolvem questões de racismo, classe e de linguagem. A Rochelle Gutierrez tem um histórico de pesquisa nos Estados Unidos, sempre lidando com as discussões contra o racismo, a discriminação a latino-americanos, e defendendo sempre a diversidade e a equidade. O estudo da Rochelle Gutierrez também retrata sobre os riscos assumidos pelos professores ao desafiarem as normas e regras em seu ambiente de trabalho. A Patrícia ainda dá ênfase na tese dela uma citação de Gutierrez sobre criar, entre outras coisas, uma contranarrativa para o discurso sobre as falhas existentes na aprendizagem de matemática dos alunos marginalizados. Questionar as formas pelas quais a matemática é apresentada na escola. Destacar a humanidade e a incerteza da matemática. Posicionar os alunos como autores da matemática. Desafiar os discursos discriminatórios que defendem que alguns alunos apresentam dificuldades na aprendizagem de matemática. Reconhecer que nem todos os alunos almejam ou deveriam tornar-se matemáticos ou pesquisadores. Quer dizer, ela defende uma perspectiva do que a gente tem, pela qual a gente tem trabalhado, que é de uma matemática para todos, uma matemática inclusiva, que todas as pessoas têm as suas diferenças para o processo de aprendizagem, diferenças cognitivas, tem diferenças marcadas por questões culturais, mas que todo mundo tem o direito à aprendizagem matemática, a dialogar com o conhecimento matemático, a partir de onde os pés pisam, né? E, baseado nesses referenciais, em 2014, é que nós publicamos o primeiro volume, abrimos a coleção e publicamos o primeiro volume de subordinação criativa, a partir de um diálogo com a narrativa de algumas professoras em educação matemática, né? Inclusive, embora o primeiro texto que a gente tenha escrito tenha sido publicado em 2015 no Bolema, eu e a Bia, que é o convite à comunidade de educadores matemáticos para dialogar com a insubordinação criativa, eu e Bia trabalhamos durante o ano de 2014 no livro, no primeiro volume da coleção de insubordinação criativa, que teve seu lançamento durante o CIPA, realizado na UERJ, no Rio de Janeiro, em novembro de 2014. E um dos aspectos diferentes em relação à perspectiva política da Gutierrez, não que a gente deixasse a questão política de lado, mas pela trajetória comum nas pesquisas sobre formação de professores e o tempo como professores de sala de aula, ao pensar em subordinação criativa, a gente pensou o que significava essa insubordinação criativa para a gente, dado o nosso percurso profissional. Então, a gente considerou como uma ação de oposição e geralmente desafio à autoridade estabelecida, quando essa se contrapõe ao bem do outro, mesmo não intencional, por meio de determinações incoerentes, excludentes ou discriminatórias. Então, primeiro, não existe a insubordinação pela insubordinação. Quando nós, educadores matemáticos, temos atitude de insubordinação criativa, é porque a gente está visando o bem do outro. Então, quando a gente se contrapõe a uma situação, é preciso que a gente tenha um conhecimento matemático
E esse conhecimento não é só conceitual, ele é procedimental também. Eu preciso desse conhecimento profissional do professor para criar novas situações que atendam melhor aquele aluno a quem a gente está atendendo em qualquer nível de ensino. A gente defende a importância de ter consciência sobre quando, como e por que agir contra procedimentos ou diretrizes estabelecidos no espaço educacional. A gente assume como sinônimo de subversão responsável, mas por um outro viés que a gente tinha em comum, que era a paixão pela teoria freiriana, né? A gente dialogava muito sobre os escritos e as ideias de Paulo Freire, e, portanto, a gente diz que as ações de insubordinação criativa, elas partem desse movimento de você tomar a curiosidade como alicerce da produção de conhecimento e fazer do seu inacabamento um permanente movimento de busca. Todo mundo que já leu Freire sabe o quanto Freire discute a importância da inconclusão no processo educacional. Além de discutir as possibilidades das ações insubordinadas criativamente dos gestores e professores, a gente lança o foco sobre o fazer do pesquisador, ponderando sobre as possibilidades de questionamentos diante da nossa produção científica, sempre visando a ética e o comprometimento com a qualidade da vida humana. Um aspecto que a gente busca aprofundar, e acho que talvez isso fosse uma coisa, porque a Gutierrez, como vai mais para o viés político, ela não discute tantos aspectos que são mais ligados à parte da criatividade. E isso é uma coisa que nos chama a atenção, né? Porque, como eu não posso simplesmente se insubordinar, eu tenho que criar novas situações para favorecer o outro, eu tenho que me debruçar um pouco mais sobre o que é essa criatividade. Então, a gente foi buscar alguns teóricos, como o Pope, que considera a criatividade uma característica do ser humano que busca resolver problemas a todo momento, que se centra na capacidade de construir e elaborar o novo de forma valiosa para os outros, bem como para si mesmo. Então, a gente vai defender que a criatividade humana deve se constituir de ações positivas que visem o bem-estar humano, considerando a ética e o respeito ao outro. Um autor, esse autor eu não tive possibilidade de discutir com a Bia, porque, para quem não sabe, eu estava nos Estados Unidos em setembro de 2015, tinha ido trabalhar na Miami University como professora convidada e desenvolvendo um projeto de pesquisa com a Bia, em agosto, no início de agosto de 2015, e a Bia faleceu em setembro de 2015. Então, eu continuei me debruçando sobre os estudos de insubordinação criativa e fui me aproximar das leituras dos textos do Robert Fisher, que discute criatividade. O poder de invenção da mente nos permite criar novas ideias sobre o mundo. O pensamento se faz criativo mediante o uso da imaginação. Fisher defende que o diálogo criativo, falar para pensar na aula, né, é importante você ter um tipo de aula, um tipo de espaço formativo em que se considere muitas vozes, diferentes pontos de vista, especulação aberta e entendimento compartilhado. Então, o quanto você promover o desenvolvimento da criatividade dos alunos requer de você redimensionar o espaço da sua sala de aula. A gente se forma achando que o bom professor
é aquele que entra em sala de aula e faz grandes discursos. Mas, na realidade, a gente descobre que o melhor exercício profissional da docência é quando você se põe à escuta dos alunos e, a partir disso, você vai levantando problematizações e promovendo debates que levam a sínteses que são oriundas da construção do conhecimento coletivo e colaborativo. Então, a gente vai sistematizar na nossa escrita a criatividade como um princípio orientador das práticas docentes, né? De nós, educadores matemáticos, que precisamos ser sensíveis ao contexto, precisamos respeitar a diversidade, considerar a multiplicidade nas formas de pensar, precisamos permitir a elaboração de procedimentos diferenciados, aquela ruptura que só tem uma forma de resolver o problema, e precisamos dar voz e ouvir os alunos. Tem um texto muito legal, um artigo da Beatriz, publicado na revista da PUC, a revista de educação da PUC de Campinas, onde a Bia discute muito essa questão de se colocar à escuta do aluno, né, da escuta hermenêutica. Se tiverem possibilidade de ler, leiam, é um artigo brilhante para nós, professores de matemática. Aí, eu tenho recentemente, a partir muito do trabalho, eu vou apresentar daqui a pouco um pouquinho do trabalho da Solange, que é uma professora dos anos iniciais, uma educadora matemática dos anos iniciais, que a gente discutia, a gente trabalhou com narrativas de crianças, né? E a gente discutia a importância da argumentação no processo de ensino e aprendizagem de matemática na infância. E eu já, desde o mestrado, a questão, como trabalho com educação estatística, a questão da criticidade é um aspecto importante que eu acho que a educação estatística tem um diálogo muito intenso com a questão da criticidade. E tem uma psicóloga americana que eu gosto muito, que é a Diane Halpern, que discute essas habilidades ao pensamento crítico. E eu gosto porque ela tem um diálogo muito próximo com a matemática, porque ela diz que uma questão, ela não diz explicitamente, né? Fica nas entrelinhas do texto que ela promove, mas um diálogo muito próximo com a importância do desenvolvimento do raciocínio probabilístico. Então, ela diz que para você são habilidades essenciais ao desenvolvimento do pensamento crítico. Habilidade de raciocínio verbal, de análise de argumentos, em pensar como teste de hipótese, conhecimento de probabilidade e incerteza, tomada de decisões e habilidade de resolução de problemas. Então, eu vejo que, para a gente assumir ações de insubordinação criativa, ou se você quiser provocar nos seus alunos ações de insubordinação criativa, é preciso você se preocupar com o desenvolvimento da criatividade, que para mim está diretamente relacionado com o desenvolvimento da criticidade. Quer dizer, eu preciso ser crítico diante de uma situação que eu vivo, né? Que Paulo Freire diz que a gente chega a essa criticidade movido pela curiosidade epistemológica. E aí, diante dessa criticidade, eu busco novas situações para resolver uma problemática daquela situação atual e, portanto, eu assumo esse movimento de criar diante do que eu julgo ser não adequado àquele a quem eu presto serviço. Quando a gente adota muito a subversão responsável é um termo que a gente adota, eu e Bia, como sinônimo de insubordinação criativa, mas que vem da área da enfermagem,
nas pesquisas da área da enfermagem que aparece a subversão responsável, aonde a equipe de enfermagem se colocava com ações de insubordinação criativa, buscando atender melhor ao paciente. Então, quebrava regras de médicos e hospitais, visando o bem-estar do paciente. Então, subversão responsável é quando você assume essas atitudes. Tudo isso, no nosso caso, como professores que ensinam matemática, a gente precisa ter muito conhecimento teórico e metodológico da matemática para que a gente possa criar novas situações que possibilitem uma aprendizagem com significado para os nossos alunos. E aí, vou lembrar nosso querido Biratan D'Ambrosio, né, que faleceu há poucos dias. Para isso, eu preciso ter uma ação que o Biratan defendia muito, né, que é sair da gaiola. Ele dizia que a gente tinha que sair da gaiola epistemológica, a gente precisava ousar novos voos. Isso tanto como pesquisadores quanto professores. A gente precisa o tempo todo nos autodesafiarmos para buscarmos outras formas de fazer pesquisa, outras formas de fazer matemática e outras formas de possibilitar a outro aprender matemática, fazer matemática. Então, a gente precisa assumir ações que dialoguem com a subordinação criativa. A gente precisa ter sensibilidade para ler o outro e entender um outro contexto que revela sempre uma outra realidade. A gente precisa ter coerência nas nossas ações profissionais, de formas a compreendermos o processo de elaboração de investigação dos nossos pares, respeitar as suas opções teóricas e metodológicas, de modo a apresentar críticas que sejam delineadas pela perspectiva de contribuição qualitativa para a nossa área. Isso pode ser tanto no fazer de pesquisadores, quanto no fazer docente. A gente precisa redimensionar velhas ideias, reler conceitos pré-definidos, a gente precisa se abrir ao novo. A pandemia trouxe isso para a gente, né? A gente teve que criar espaços formativos a partir da nossa casa, com esse meio que é tecnológico, de saber que eu me aproximo de vocês a partir desse computador, e criar formas de manter o diálogo e de se sentir vivo. Porque talvez para vocês, que eu, por exemplo, a pandemia é um grande desafio para mim, porque eu moro sozinha. Eu perdi o meu cachorro em 2013 e tinha resolvido que eu não ia ter. Em 2013, não, desculpa. Puxa vida, em 2013 não, ele ficou comigo um pouco mais. Perdi em 2018. E quando o Nino foi embora, eu falei assim, não quero mais ter cachorro, porque foi muito sofrido o final do Nino. Mas veio a pandemia e eu falei, gente, não dá para eu viver nessa casa sozinha, eu preciso pelo menos ter um cachorro, né? Tá certo que o Nick não tem um comportamento meigo e tranquilo do Nino, não é? Ele é muito agitado, e também é muito menor, né? Porque o Nino era um cocker e esse aqui é um cachorrinho que pesa menos de 5 quilos, mas tinha que ser proporcional à minha idade, ao meu problema de coluna. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a gente se reinventou numa série de coisas, né? Você ficar isolado, você precisa aprender a dialogar de outra forma com as pessoas. Então, a gente precisa redimensionar sempre os nossos fazeres. E a pandemia nos forçou a isso. Não tinha mais aquela coisa, eu não gosto de lidar com tecnologia. A gente precisou lidar da melhor maneira, tanto para manter o nosso emprego, quanto para manter a nossa sanidade mental, né? Porque a gente
precisa conviver com os outros. E a gente precisa buscar sempre outras e novas aprendizagens. Outras ações que dialogam com a insubordinação criativa é assumir o risco da decisão, bem como o trabalho de colaboração. Clareza sobre a ideologia que colocamos em movimento ao projetar, desenvolver e realizar uma pesquisa, ou mesmo, gente, não só uma pesquisa, mas o preparo das nossas aulas. Quando a gente pensa em abordar um conceito, você fala, gente, que maneira eu vou fazer isso? De que forma eu vou fazer isso? Né? Então, eu começo a colocar em movimento, e esse movimento, ele considera tanto o conhecimento que eu tenho, como o conhecimento que eu não tenho, que eu preciso buscar, quanto as questões de ideologia, a questão de concepção de educação que eu tenho. É preciso ruptura com qualquer forma de opressão que impeça o movimento de descoberta e encantamento, que impeça oportunidades de redefinir a vida humana em sua plenitude. Isso também é um discurso muito marcado por Paulo Freire. Em 2015, o último texto que a Bia escreveu era para uma conferência que ela ia fazer na Colômbia, em outubro de 2015. Então, alguns dias antes dela falecer, ela escreveu um texto defendendo que uma sociedade com equidade e justiça social começa na sala de aula. A sala de aula de hoje, ela dizia, é um espelho da sociedade como um todo, com todos os seus males, com a opressão dos alunos, com relações de poder que dividem e diferenciam os alunos, né? Essa eterna forma de avaliar que busca classificar, com procedimentos de avaliação que angustiam os alunos e os distinguem um dos outros, servindo de mecanismo que determina que alguns terão poder e outros serão oprimidos. Acho que o aspecto, o cuidado que a gente tem que ter quando promove um processo avaliativo, talvez seja o momento crucial do exercício da ética na nossa profissão. Por que considerar a insubordinação criativa para redimensionar a prática dos educadores? É preciso atrever-se a criar e ousar na ação docente decorrente do desejo de promover uma aprendizagem na qual os estudantes atribuam significados ao conhecimento. Percebemos como relevante abordar aspectos relacionados à discussão do educador no que se refere à complexidade da sala de aula e da pesquisa, ao processo reflexivo sobre suas práticas, à autonomia do professor e do pesquisador, ao trabalho colaborativo, à criatividade no fazer pedagógico e investigativo. E eu destaco muito a importância do trabalho colaborativo, seja no fazer da pesquisa, seja no fazer docente. A gente, na escola, a gente dialoga muito pouco com os colegas. A gente gosta, muitas vezes, de falar sobre o que deu certo, mas a gente não fala dos erros, do que deu errado. E isso é importante a gente compartilhar também. Se vocês perceberem, ao longo da vida, a gente aprende muito mais com os erros, refletindo sobre os erros que a gente comete, buscando não repeti-los, do que com os acertos, né? Deu tudo certo, eu não paro muito para pensar naquilo. A reflexão vem quando a gente pisa na bola, né? E são momentos ímpares que a gente tem. Porque quando a gente reflete sobre a pisada de bola que a gente deu, é aí que a gente se empenha em cuidar para ser melhor. E isso é a razão da gente estar no mundo. A gente vem ao mundo para se tornar pessoas melhores, para se desenvolver, né? Para deixar as nossas... Eu fiz uma vez um curso de psicologia quando eu era professor do Senai.
O Senai tinha um processo interessante. A gente tinha 15 dias de férias em janeiro e 15 dias em julho. E 15 dias os outros 15 dias de janeiro e de julho eram de curso. E eu me lembro muito de um curso que eu fiz que dizia assim, que nós não temos defeitos, nós temos coisas a melhorar. Então, a gente precisa se empenhar nisso. Do mesmo jeito que nós, na nossa profissão, como educadores matemáticos, a gente busca melhorar a nossa prática, é o empenho que a gente tem que ter enquanto seres humanos. A gente precisa buscar a nossa melhora, o nosso aprendizado, né? Quando a gente se empenha nisso, o seu convívio com as pessoas é muito melhor. Porque aonde a gente chega, se a gente está mobilizado por esse pensamento, a gente chega para agregar, para colaborar, para contribuir, né? Não que a gente não possa ter crítica, mas que essa crítica seja com essa visão de que todos possamos fazer melhor. E a Bia, nesse texto que ela escreve em 2015, para a palestra que ela faria, ela deixa um desafio para a gente. Precisamos auxiliar as novas gerações a se empoderarem e serem capazes de colaborar para criar um mundo em que todo cidadão tenha acesso aos direitos humanos básicos. Um mundo em que nenhum ser humano deve passar fome, deixar de ter abrigo, água limpa ou saneamento básico, viver na exclusão social e econômica, ou viver sem acesso aos serviços básicos de saúde e educação. Certamente, se ela estivesse viva hoje, ela diria: todo ser humano tem direito à vacina contra a Covid, né? Quisera os nossos governantes brasileiros tivessem tido essa preocupação no ano passado. Porque ter direito à vacina é direito humano, né? E esses são os direitos humanos que todos devem ter acesso. Eles formam alicerce para uma vida com dignidade. Bom, e aí eu trago para vocês um design pedagógico. Se quiserem ler, leiam a dissertação da Solange Aparecida Corrêa. Está disponível no site da Cruzeiro do Sul. A Solange é uma professora com 35 anos de magistério nos anos iniciais. Acho que pelo menos nos últimos 25 anos ela trabalha com o segundo ano do ensino fundamental. E, ao desenvolver a pesquisa, o foco dela era a narrativa das crianças. Mas ela foi, ao final de cada encontro que ela tinha com as crianças, gravando narrativas dela. E, com isso, ela fez um design pedagógico para pensar como era a prática dela como uma educadora insubordinada criativamente. Então, primeira coisa, ela assume que a criança está no processo educativo. E, a partir dali, ela vai fazendo links. Qual é o papel do professor? Propiciar situações colaborativas, apontar novas soluções encontradas pelos alunos, considerar os diferentes pontos de vista. Isso é respeito ao que o aluno pensa. Ver novas possibilidades, a importância do grupo na construção da autoestima, o que eles sentem, o que eles pensam, dar a oportunidade deles explicitarem o raciocínio. O professor se torna insubordinado criativamente em relação ao planejamento e ao currículo a favor dos interesses dos alunos. Ele vai em busca de propiciar à criança segurança, autoestima, autoconfiança, dar espaço para a criança se expressar mais, desenvolver a imaginação e a criatividade das crianças, gerar mais possibilidades de criação, provocar a criança a se arriscar, a experimentar o novo, novos pensamentos, novas soluções. Isso propicia as crianças a ter atitudes insubordinadas a favor dos interesses próprios ou dos colegas.
E com isso, a criança, tendo esse espaço, ela aprende a argumentar. E essa argumentação é uma consequência da valorização do pensamento próprio dessas crianças. A Solange, no texto dela, ela coloca autonarrativa. Quando você coloca a criança no centro do processo, você dá a voz a ela, escuta o que ela tem para falar, respeita o que ela sente. Ela se sentirá mais segura, vai melhorar sua autoestima e autoconfiança. A partir daí, ela consegue se expressar mais. E isso faz com que ela consiga ser criativa, buscar outros caminhos, buscar outras soluções para resolver situações problemas, para produzir novas ideias. Ao mesmo tempo, quando a criança começa a ser criativa, ela começa a se arriscar, experimentar novos pensamentos, novas soluções que podem facilitar para ela, para que ela tenha atitudes insubordinadas a favor dos colegas, das propostas, da maneira como ela vai conseguindo buscar novos caminhos. Se o educador não der esse espaço para a criança, para o grupo, elas vão se sentir cada vez mais tolhidas, não escutadas, não ouvidas, e isso pode provocar um bloqueio na criatividade, na expressão e na sua autoestima. E as crianças agora estão voltando, passaram a ter aula remota, estão voltando no presencial, mas no começo da pandemia, no ano passado, muitas crianças com problemas emocionais porque sentiam falta da escola, do convívio com outras crianças. Foram momentos bem difíceis para as crianças, embora a gente saiba que muitas ainda estão passando porque não têm acesso aos recursos tecnológicos. Isso vai exigir da gente uma sensibilidade muito grande quando se voltar ao presencial, porque a gente não tem a dúvida que essa situação heterogênea na sala de aula se ampliou muito com a pandemia. Então, a última coisa que a gente pode pensar como professores que ensinam matemática é receber essas crianças preocupados em cumprir um currículo, né? A gente vai ter que ouvi-los muito e ter sensibilidade para ver o que eles precisam de fato. Outra tese que eu orientei foi uma tese que eu considero insubordinada criativamente, que é a tese da Natália Scalazari, defendida no início desse ano, em que ela se debruça a ouvir colegas de um grupo de pesquisa colaborativo, e esses colegas narram práticas e reflexões a partir do seu convívio e da sua atuação num grupo colaborativo, onde eles dizem que estar nesse grupo é fundamental porque eles se sentem mais seguros para se insubordinar criativamente. Se sentem mais seguros porque ali eles discutem conhecimentos teóricos e metodológicos que dão suporte a eles para alterarem situações na prática docente que não atendam melhor aos seus alunos. A Natália vai discutir a agência profissional desses colegas, são 3 professores de matemática, de escolas da rede municipal de Valinhos, em que o modo como os professores agem frente às situações de vulnerabilidade, a partir do que acreditam, como ação para mudança, pode ser identificado em aspectos tanto da prática na sala de aula, como em processos reflexivos nas narrativas. Colocar-se em situação de vulnerabilidade é estar suscetível às críticas dos pares, quando levam suas narrativas escritas e dúvidas. A gente tem essa dinâmica no grupo de pesquisa, de dialogar sempre através de narrativa escrita ou narrativa oral, para colocar sobre os dilemas que surgem na prática, sobre as dificuldades, sobre as dúvidas, né? É um movimento mesmo em que um aprende com o outro. Nós somos amigos críticos, e eu participo desse grupo e me coloco, embora seja suposta coordenadora do grupo, porque o grupo tem quase 10 anos e já caminha
com as próprias pernas e todo mundo tem o mesmo status dentro do grupo, né? A opinião de cada um é essencial para determinar a trajetória e a pauta de trabalho do grupo. Mas quando a gente está nesse grupo, esse grupo ele permite a gente um desenvolvimento profissional onde a gente toma consciência da necessidade de reestruturar a nossa atuação na sala de aula. Isso leva a que a gente se mantenha nessa formação contínua. A gente se abre às reflexões e às críticas no espaço colaborativo. Isso favorece o nosso autoconhecimento e a nossa autoformação. A gente atua na sala de aula de modo diferenciado, porque a gente vai buscando, a gente fica mais atento e crítico ao exercício profissional. A gente se coloca, sempre que possível, o aluno no centro do aprendizado, a gente se dispõe a escutá-lo e permitir que ele seja coautor no processo de aprendizagem e avaliação. Trabalha a matemática como uma ciência viva, contextualizada, dinâmica, que faz parte do cotidiano escolar e da vida dos estudantes. A gente tem consciência da necessidade de reestruturar a atuação na sala de aula constantemente. A gente propicia elementos para que o estudante entenda e critique o mundo dele, a realidade dele, o contexto social onde ele vive. A gente tem restrição, não aceita políticas públicas da forma como são postas, e isso leva a gente a buscar formas diferenciadas para atingir o melhor da nossa atuação docente e o melhor de uma promoção de aprendizagem dos alunos. Toma sempre decisões em situações complexas, exerce influência no espaço onde a gente atua, e assume ações de subordinação criativa, promovendo uma aprendizagem na qual os estudantes atribuem significados ao conhecimento matemático, sempre pautados na ética e no compromisso que a gente tem um com os outros. Um outro trabalho que eu quero recomendar a vocês é a belíssima produção que a Josiane Barbosa fez, defendeu em dezembro do ano passado, que ela construiu a biografia intelectual polifônica de Beatriz Silva D'Ambrosio. Ela coletou narrativas de pesquisadores e professores brasileiros e americanos e também tomou as narrativas escritas de Bia, que ela chamou como Bia por ela mesma, né? E a partir dessa produção da Bia, tanto na interação com os colegas quanto na produção científica, ela mapeou o legado científico da Beatriz D'Ambrosio. E ela eu destaco aqui as ideias de Bia: fornecer aos estudantes uma formação plena, crítica e libertadora é uma das premissas presentes nos textos da professora Beatriz. Ela encontrou no conceito de insubordinação criativa elucidação para ações praticadas pelos professores que muitas vezes desafiam os gestores ou a legislação para garantir a melhor formação aos seus estudantes. Professores que investiam em sua formação, que adotavam novas e modernas tecnologias e práticas de ensino, que ouviam seus estudantes e atendiam suas expectativas. O conceito de insubordinação criativa foi visualizado não somente na prática de professores e de gestores, mas também na prática do pesquisador. Assim, ela convida a valorização do saber do professor e da sua prática, a busca por novos caminhos, direções, perspectivas e métodos para produzir e avaliar pesquisas. E aqui tem uma foto que eu coloco em homenagem aí ao professor Biratã D'Ambrosio e a Beatriz D'Ambrosio, abraçados nessa foto. Nessa foto a gente também tem a presença da Miriam Penteado, do Oli Escovismose, do Milton Rosa, do Daniel Orei, outros colegas pesquisadores dedicados da América Latina. Quando a gente lançou a divulgação de parte da pesquisa brasileira que dialoga com a insubordinação criativa, no Congresso
Matemática e Sociedade, em Portland, em junho de 2015, com o objetivo, a publicação era mesmo uma insubordinação criativa, de promover, no contexto americano e internacional, de uma forma geral, a leitura da pesquisa da produção brasileira, que muitas vezes não é a nossa produção científica em educação matemática, ela é singular na produção internacional e muitas vezes não é tão divulgada pela limitação de produção em língua inglesa, né? Então, esse é um esforço nosso. A gente pretendia dar continuidade a isso, né? Mas a gente conseguiu lançar esse volume e foi um momento especial. Esses colegas que contribuíram para esse volume, além dos que contribuíram com o capítulo, a gente também teve uma leitura crítica da Diana Jaramillo, da Colômbia, e do Art Power, dos Estados Unidos, que conhecem muito a pesquisa brasileira e fizeram, também construíram um capítulo, um texto, fazendo uma reflexão sobre a produção científica brasileira que dialoga com a insubordinação criativa. É isso, gente. Ainda se tem muito que trabalhar sobre insubordinação criativa. A gente tem muito que estudar, muito que aprender. Eu convido a vocês que ousem se insubordinar criativamente, porque as nossas crianças, os nossos jovens merecem. A educação matemática brasileira é uma produção significativa. A gente tem um contexto ímpar de pesquisa nas nossas escolas, a gente tem crianças criativas, professores criativos. Isso eu percebo toda vez que a gente está num congresso internacional, a qualidade ímpar da nossa pesquisa, né? Mas que a gente divulga, a gente fala em pesquisa, mas essa pesquisa está diretamente ligada à escola brasileira, ao professor, às nossas crianças, aos nossos jovens. E esse é o diferencial que a gente mostra na nossa pesquisa. Nosso povo, talvez a gente seja muito criativo, porque a gente lida com desafios e dilemas diariamente. E é aí que está o diferencial e o valor daquilo que a gente faz, né? Então, vamos nos insubordinar criativamente, vamos ser subversivamente responsáveis para gerar uma educação cada vez melhor, porque as nossas crianças merecem. Eu agradeço muito a atenção de vocês e fico à disposição para as questões. Muito obrigada, Celi, foi ótimo. Confesso que eu, né, conheci os livros, mas não tinha muito esse contexto histórico, né, de como é que esse conceito de insubordinação criativa chega, né, ao Brasil, e esses caminhos, né, por outras áreas que não são originalmente a matemática, e abrindo essa possibilidade, né, de não só professores de matemática serem insubordinados criativamente, mas de outras áreas, né? Até porque a gente está dentro da escola ou dentro da universidade e em contato com outros professores e podendo colaborar aí com esse processo. Eu vou pedir ao Igor para ler algumas das perguntas que a gente recebeu aqui, e aí depois eu tenho também, sempre tenho perguntas, então se sobrar um tempinho, depois eu faço as minhas perguntas. Igor, por favor. Tá bom, pode deixar. A primeira pergunta que apareceu aqui no chat foi da Elizabeth, e ela perguntou como podemos usar o recurso de jogos para desenvolver as habilidades requeridas ao pensamento crítico. Eu acho que acho que uma das principais teses que a gente tem no Brasil é a tese da Regina Célia Grando sobre o trabalho com jogos,
que é muito relacionado, é uma perspectiva muito relacionada com a perspectiva da resolução de problemas, né? Enquanto professora, eu sempre gostei do trabalho com jogos na sala de aula, e nesse trabalho com jogos, eu sempre trabalhei sempre nessa perspectiva da resolução de problemas. Nesse sentido, eu acho que a gente pode explorar muito o trabalho com jogos, e dependendo do jogo, você atrelar isso ao desenvolvimento do pensamento crítico, que é lógico. Se eu trabalhar, por exemplo, não sei se vocês conhecem, eu trabalhei muito quando era professora de quinta série na escola, o bingo de cálculo mental, né? Que era um pouco para as crianças exercitarem a questão da tabuada. Então a gente brincava de bingo e era divertido. Isso incomodava um pouco. Eu me lembro que uma ocasião eu trabalhava numa escola administrada por freiras e incomodava tanto barulho na aula de matemática. Eu não quero saber. As crianças adoravam aquele momento da sala de aula. Quando você está trabalhando com esse tipo de jogo, é um tipo de jogo que ele não vai colaborar para o desenvolvimento criativo. Ele tem um outro objetivo, que é o desenvolvimento do cálculo mental. No entanto, quando você trabalha com um jogo que contribua para o desenvolvimento do raciocínio probabilístico, eu não vou me lembrar o nome do jogo, hein, gente? Eu ando ruim de memória. Mas eu me lembro que a Conceição Longo escreveu até um artigo, ela foi minha aluna na especialização, hoje ela está fazendo doutorado na Federal de São Carlos, que trabalha com a questão de possibilidades. Aí ele é um tipo de jogo que ele contribui para o desenvolvimento do raciocínio probabilístico e, portanto, ele vai ajudar para o desenvolvimento da criticidade. Todo jogo que tiver essa dimensão, aonde eu consiga levantar possibilidades e analisar o que tem maior ou menor chance de ocorrer, ele vai me direcionar a ser mais crítico em qualquer situação que eu vou analisar. Porque toda tomada de decisão, ela exige uma análise. Então, você veja que nesse momento você mobiliza tanto o raciocínio combinatório, que te permite levantar possibilidades, quanto o raciocínio probabilístico, que te permite analisar essas possibilidades. Então, todo jogo que propicie isso, né, ele leva ao desenvolvimento dessa criticidade. Não sei se atendi muito a pergunta da... Acho que sim. Igor, qual é a próxima? A próxima pergunta foi do Wigneuma, espero não ter pronunciado errado. Ele pergunta como que eu posso utilizar o conceito de insubordinação criativa como referencial teórico e metodológico na pesquisa. Aí perguntou se você poderia comentar um pouquinho mais sobre isso. Olha, o volume 2 da coleção de subordinação criativa, acho que a Flávia tem aí, é o de capa cinza. Não, de capa cinza, Flávia. Nesse volume 2, a gente buscou textos que os pesquisadores falassem mais dessas relações em relação à produção científica, à contribuição para a pesquisa. Então, como é o texto do Biratan D'Ambrosio, que está nesse capítulo, como é o texto do Olis Cobismos, do Vicente Garnica, e tantos outros, gente. Tem texto do Jonei nesse artigo, tem uma série de colegas. Agora, a gente está terminando a revisão do volume 6 e 7 da coleção, que também vem o volume 6 com mais questões ligadas à fundamentação teórica das pesquisas em subordinação criativa.
A gente tem algumas teses da Unesp de Rio Claro que dialogam com o conceito, inclusive na área de educação estatística. Então, eu acho que é isso mesmo. O nome do livro é Vertentes da Subversão na Produção Científica e Educação Matemática. Acho que ali você encontra textos que são referências para ajudar a dar norte. A gente sabe que você lê um texto e aí, a partir daquele texto, você vai buscando outros autores. Então, e você vai encontrando em diferentes áreas essa questão da insubordinação criativa. Eu me lembro que quando a gente fez o convite ao Milton Rose e ao Daniel Orey, para eles pensarem na pesquisa que eles fazem com a etnomatemática em relação ao diálogo com a insubordinação criativa, eles foram buscar uma fundamentação na área de nutrição, onde eles teriam percebido que tem um conceito próximo à insubordinação criativa na área de nutrição, mas que considera muitas questões culturais, o que para eles estabelecia um bom diálogo com a insubordinação criativa, já que a etno sempre considera a etnomatemática, as questões culturais são alicerces, né, nas pesquisas desenvolvidas. Então, você encontra várias vertentes. Agora, tem dois autores que eu acho que eu gosto muito, eu ia até comentar e não comentei, né? Tem um livro, ó, aproveite aí, o povo que gosta de ler, eu comprei recentemente, ainda nem terminei de ler esse livro, mas é que eu sou apaixonada pela autora, que é a Bell Hooks, e é esse livro dela, Ensinando o Pensamento Crítico, né? Bell Hooks, ela não escreve nunca sem mencionar Paulo Freire. Paulo Freire é o grande inspirador do que a Bell Hooks chamou esse outro livro dela traduzido no Brasil, Ensinando a Transgredir, a educação como prática da liberdade. Ela vai dizer que toda a prática docente dela, porque ela conta que ela não queria ser professora. Ela é uma linguista, ela não queria ser professora, queria ser uma escritora, e, no fim, ela acaba sendo uma professora na área de língua inglesa, em universidades dos Estados Unidos, e quem a inspira a se tornar uma educadora é Paulo Freire, principalmente com as discussões de prática da liberdade, porque Bell Hooks é um codinome de uma professora que é negra nos Estados Unidos, e, portanto, ela escreve muito contra as questões de racismo, sobre a valorização da mulher, mas quando ela fala dessa transgressão que você tem que ter em sala de aula, né, ela fala de uma pedagogia que se pauta na questão democrática e na questão da liberdade, como apontado por Paulo Freire, ela nos convida muito a ter ações de insubordinação criativa. É o que a gente decorre dela. Por isso, acho que são dois autores que dialogam muito bem com as ações de insubordinação criativa, que eu tomo como referenciais teóricos. E como eu tenho feito um exercício de tentar aprofundar essas relações de criatividade e de pensamento crítico com a prática docente, é um pouco o meu trabalho atual, esses dois autores são essenciais para eu poder pensar nessa questão, assim como outros que vêm, como eu citei na minha fala, do Fischer e da psicóloga Halpern, que discute pensamento crítico. É muito engraçado, porque quando a gente adentra a literatura, você vai encontrando mais e mais relações entre isso. Mas e outros referenciais, quer dizer, eu acho que o Escovismose é sempre uma leitura que, quando ele discute a questão da incerteza... Acho que tem mais uma pergunta. Sim.
Terceira pergunta do chat era do Fábio, e ele questiona como que o educador pode ajudar a despertar o interesse no aluno em participar das aulas quando os mesmos não têm um pensamento crítico desenvolvido. Então, é o Fábio que perguntou, é isso? Isso. Fábio, olha, ninguém tem o pensamento crítico desenvolvido. A gente está sempre em processo, né, Fábio? Então, cabe a nós, professores de qualquer área, provocar o desenvolvimento desse pensamento crítico. É lógico que se eu tomar uma aula de matemática com aquele movimento de que eu entro, olha, gente, hoje a gente vai estudar função exponencial. Aí eu vou para a lousa, explico o que é função exponencial, faço alguns exemplos e ponho os alunos para fazer exercício. Bom, eu não vou desenvolver, auxiliar no desenvolvimento do pensamento crítico desse aluno. Né? Então, a maneira como eu escolho para abordagem na sala de aula, e é por isso que em matemática a gente está sempre dizendo que a resolução de problemas é essencial na aula de matemática, a problematização, a própria, o que eu acho que a Flávia vai gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas você levar a uma discussão histórica daquele conceito ou daquelas ideias para a sala de aula, né? Ou pedir que os alunos pesquisem previamente. Então, aí você já começa a dizer para o aluno, olha, o conhecimento matemático, ele é sócio-historicamente construído, né? Ele é um conhecimento, é uma ciência viva, é uma ciência que se faz no movimento humano, né? Então, não tem aquele louco que inventou tal coisa. Não é louco. Ele, na época, produziu estudos, existia todo o conhecimento produzido, dialoga com aquele contexto contemporâneo, com aquele contexto cultural. Então, eu preciso ter essa clareza como o conhecimento se constrói para poder estabelecer relações. E quando você chama o aluno para analisar sobre isso, quando você problematiza para ele uma situação e coloca ele para pensar, coloca ele em grupo para discutir e depois você faz uma plenária dessas discussões, então você está ajudando que o aluno desenvolva um pensamento crítico. É lógico que eu, quando estudei na escola, e eu passei pela escola, certamente que vocês não passaram, né? Porque eu sou fruto da época do governo, da ditadura no Brasil. Era aquela época que você entrava em sala de aula e você tinha que ficar em pé ao lado da carteira, esperar o professor entrar, dizer que você podia sentar. Eu sou fruto dessa educação. Eu peguei uma época que era estudo dirigido e coisas assim. E quando você tem, em momento nenhum, eu tive na minha formação, que sempre foi em escola pública, eu nunca tive um momento de me provocarem a criticidade, muito pelo contrário. Né? Você, por exemplo, você estudava história, geografia, construindo um questionário para decorar as respostas que o professor queria que você desse na prova. Quem era você para emitir opinião sobre qualquer coisa? Então, essa busca, a gente nunca vai ter um aluno com pensamento crítico desenvolvido. É um processo que a gente tem que dar início. Da mesma maneira que hoje a gente defende que você desenvolver o raciocínio estatístico, probabilístico, tem que começar lá na educação infantil, né? E por isso, Fábio, eu acho que a gente precisa ouvir muito as crianças, a gente precisa provocar essas crianças dizendo como elas pensam. Essas crianças estão cada vez mais espertas do que nós, né? Então, nós temos que ser espertos no sentido de ouvi-las, aprender com elas e dizer, gente, então, mas agora eu tenho um conhecimento a mais que vocês, vamos caminhar mais um pouquinho. Mas você não... O grande erro, eu acho, na formação de nós professores,
o significado de competência que nos deram, né? Como se competência fosse você chegar em sala de aula e falar do começo ao fim, dizendo que fiquem quietos, vocês têm que aprender comigo. Com essa atitude, a gente nunca vai possibilitar que as pessoas desenvolvam pensamento crítico, e aí a gente sofre pagar o preço do que a gente está pagando nesse país de ter esse atual desgoverno, né? Eu acho que o desgoverno que a gente tem no Brasil hoje mostra muito para a gente a falta de criticidade do povo brasileiro. E é responsabilidade da educação e de cada um de nós, educadores, mesmo. Não adianta a gente querer dizer que não. Vou passar aqui, antes de falar as minhas perguntas de forma sintetizada, eu tinha visto aqui um comentário da Fernanda, que ela falou que foi sua aluna. Aí eu não sei se a Fernanda está aqui. Na realidade, ela não chegou a fazer uma pergunta, mas ela fez alguns comentários aqui no chat, não sei se você chegou a ler, mas ela se apresentou, falou que foi sua aluna no doutorado. A Fernanda está aí ainda? A Fernanda foi minha aluna no doutorado, sim. Eu fui da banca de defesa dela e ela foi meu braço direito no ICOCIME 2. Pode falar, Fernanda. Estamos ouvindo. Eu acabei ligando o áudio, que eu respondi no chat que eu estava presente, sim. Né? Porque é um prazer, né, Celi, sempre escutar o que você tem para falar sobre educação matemática e mais ainda, né, sobre as ideias aí da insubordinação criativa. Na verdade, eu fiz um comentário que eu queria ver a sua opinião a respeito de um posicionamento até do professor Vitor Giraldi, que trabalha a formação de professores. Ele fala um pouquinho da questão dos caminhos, né, decoloniais, e eu vejo muita interseção com as ideias da insubordinação criativa, Celi. E aí eu queria que você fizesse alguns comentários a respeito disso, né, que ele fala que não existe um ensino de matemático neutro, né, porque, na verdade, a própria neutralidade é uma forma de se posicionar, é um posicionamento político, que é Paulo Freire, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Que esse papel do professor como agente talvez mais principal para uma transformação do ensino que não permita a violação dos princípios de equidade, de igualdade e de justiça social. É isso. Ótima a sua contribuição, Fernando. Eu acho que nesse volume 6, que a gente vai publicar ainda este ano, tem um texto, tem um capítulo aí do Vitor Giraldi junto com o Felipe Fernandes, da UFMG, e mais um aluno deles, são 3 autores, que eles fazem essa discussão aí, que é essa grande proximidade que tem desses caminhos decoloniais, como você coloca, com a insubordinação criativa, né? Porque é uma vertente política mesmo. E, recentemente, eu li uma resposta até do Felipe Fernandes, muito interessante, porque alguns matemáticos criticando essa coisa de discutir esses caminhos decoloniais, e é fundamental, quer dizer, se eu quiser olhar para a matemática sendo uma ciência neutra, né, é muito conveniente, eu posso olhar, né? As pessoas fazem as suas opções, mas a gente sabe que não existe essa neutralidade, né? Quando eu fazia o mestrado ainda, isso era final da década de 90, tinha uma autora, eu gosto muito dela até hoje, que é a Marilyn Frankenstein, e ela discutia uma questão que me chamava muita atenção, que era a questão da estatística, né? A estatística é uma ciência, e tem aquele famoso livro traduzido no Brasil, Como Mentir com Estatística. Eu posso. A estatística, ela pode ser uma ciência cruel,
cruel a partir da pessoa que a usa, né? Ela é cruel porque o outro pode manipular a informação a partir da ignorância do outro, do desconhecimento do outro. E os nossos meios de mídia fazem muito isso. Quantos gráficos a gente pega errado? Quantas interpretações de jornalistas em revistas conceituadas, em telejornais conceituados, utilizados erroneamente? O que é isso? Eu aposto, eu vou falar desse gráfico isso, porque é o que eu quero defender, mesmo que esse gráfico esteja dizendo o contrário. As pessoas não vão entender mesmo. Às vezes, não faz muito tempo, acho que foi ano passado, eu assisti um dia o Jornal da Tarde, com aquela simpática apresentadora, a Maju, e ela estava com texto e ela tentava explicar o gráfico que estava mostrando, e ela estava percebendo que o texto que ela tinha que falar ali não batia com o gráfico que apontava. Mas é isso mesmo, né? Ela fazia uma interpretação, mas o que ela trazia de dados não respaldava aquilo. Então, é por isso que eu sempre digo o seguinte: o Biratã dizia isso, me lembro muito bem numa palestra que eu assisti dele no início da década de 90, na PUC Campinas, que ele dizia assim: eu não quero que o meu aluno seja excelente em cálculo para calcular corretamente o ângulo de uma bomba que vai matar milhões de pessoas. Eu não quero que meu aluno saiba cálculo para isso, ele dizia. E eu costumo dizer em estatística mais ou menos isso. Eu não quero que saiba estatística para subjugar o outro. Muito pelo contrário, eu quero que as pessoas tenham uma educação estatística para não se deixar serem manipuladas, para terem uma visão crítica da situação, para poder analisar para aquilo e dizer assim: não, esse argumento que você tem, não, os dados estão dizendo que esse argumento seu não é válido. As pessoas têm direito a ter esse conhecimento. Então, a maneira, é por isso que eu sempre digo, a gente precisa cuidar muito da concepção de educação que a gente tem. A gente quer que aprenda matemática para quê? Eu não quero, e vou dizer para vocês, hein? Eu não quero que meu aluno aprenda matemática para apertar o 17 nas urnas. Pelo amor de Deus. A gente está pagando o preço. Eu nunca pensei que a gente fosse conseguir ter, em Brasília, tanta gente ignorante. É muita gente sem conhecimento num lugar só e falando tanta bobagem junta. É muito triste o que a gente está vivendo no Brasil, muito triste. Quando a gente lê um jornal de outro país, ou ouve uma reportagem de outro país, nós chegamos no fundo do poço. Nós estamos para lá de desrespeitado. Porque é muita bobagem junta. Olha, parece que o que se tem nesse desgoverno é a maior vergonha que a gente podia viver na face da terra. Antes tivessem as pessoas ficado com a imagem do Brasil que era só samba e futebol. Até isso a gente perdeu agora. Agora a gente só tem a visão de um povo ignorante. Infelizmente é isso. É muito triste, muito triste. E isso é fruto de uma educação que tem que ser modificada mesmo. Não é possível. As pessoas, é a falta de criticidade, é a falta de não entender. Então, quer vir fazer um discurso de que a matemática é uma ciência neutra? Quer dizer que não que não seja importante eu poder saber calcular, em muitas áreas de conhecimento é fundamental que eu saiba resolver uma integral, uma derivada, mais do que isso, eu preciso saber para que esses conceitos servem, né? Para a gente que é da matemática, gente, é muito prazeroso a gente demonstrar um teorema, mas a gente precisa mais do que isso, gente.
A gente precisa mais do que isso. Porque esses números que a gente tem visto grandiosos no Brasil, não é na economia, é da mortalidade. Mortalidade porque as pessoas acreditam no medicamento que não funciona. É da mortalidade por um governo que se recusou a comprar vacina, que acha que usar máscara é de menos, que quer dizer que a culpa é da China, que o chinês inventou o vírus. Ah, gente, espera um pouquinho. E pasmem, a gente vai continuar defendendo, como educadores matemáticos, que a gente... Não, eu sou professor de matemática. A matemática lida com números, é uma ciência exata e tal. Ah, se é para isso, gente, sinceramente, arruma outra profissão. Vai trabalhar como matemático em outra área. Mas não queira entrar na sala de aula, porque as nossas crianças, os nossos jovens não merecem isso. É isso aí, Celi. Acho que tem mais uma última pergunta. Igor, por favor. A última pergunta, que na verdade é um conselho, né? Quem fala é o Luciano e ele coloca, né? Professora, gostaria de um conselho que a senhora possa dar, pensando em um aluno de licenciatura que ainda não tem experiência, para poder aplicar esses conceitos em sala de aula. Então, eu sou apaixonado por sala de aula. Eu gosto de ser professora. Eu acho que um principal conselho que eu te dou, com a minha experiência de 38 anos como professora, e a maioria desses anos vividos na educação básica, é sensibilidade para perceber o nosso aluno. Eu vou te contar que eu morava numa cidade chamada Pindamonhangaba. E eu ainda morava com os meus pais, meu pai e minha mãe. E a minha casa, a rua que eu morava, era quatro quadras da escola. E meu pai, uma vez eu cheguei para variar correndo, porque a carga horária da gente era maluca, então eu dava aula manhã, tarde e noite. E nessa, entre e sai de casa, meu pai falou assim: olha, acho que você deve estar saindo bem de professora. Eu falei, por quê? Meu pai era muito brincalhão comigo, era uma pessoa muito séria com os outros, mas comigo ele era muito brincalhão. Ele dizia assim: pai, eu espero que sim, mas por que o senhor está falando isso? Ah, porque tá vindo uma criançada aqui na porta, depois você dá aula, e eles querem que chame você, eu digo que você não está, que você está em outra escola trabalhando, e eles não se conformam. E aí, para distrair eles, eu levo eles ali no bar para comprar bala para eles, para distrair, mas eles estão dizendo que eles estão gostando de estudar matemática. Eu falei, pois é, pai, mas sabe o que é? Eram 2 turmas de quinta série que eu tinha. E eu combinava com eles que se eles prestassem atenção na aula e a gente trabalhasse direitinho, os 10 minutos finais da aula, eu li uma história para eles. Porque era uma comunidade muito pobre, eles não tinham dinheiro para comprar livro. O meu salário era uma porcaria também, mas eu comprava o livro para ler a história para eles no final da aula. Então, era muito interessante, gente, porque eles diziam assim: vamos, professora, vamos lá, explica o que você vai explicar hoje, nós vamos fazer o exercício para você continuar a história de ontem. E com isso, eu tinha essa empolgação. Era aquela época, gente, que estava saindo aqueles paradidáticos com história de matemática, então tinha o que fazer primeiro, que era a história contava uma historinha para resolver a expressão numérica, eram livros assim. E eles adoravam, e é lógico que eu, com essa voz que eu tenho de locutora, né, minha avó dizia que eu devia ser radialista, não. Mas eles gostavam de me ouvir contar a história. Bom, isso, quem me trouxe, não foi o meu curso de formação, foi a minha sensibilidade de perceber aquelas crianças.
Então, eu acho que o conselho que eu posso te dar é a sensibilidade de perceber a escola em que você está, o contexto dos seus alunos, as carências que eles têm, para você determinar dentro do seu conhecimento o que você pode fazer para propiciar a essa criança, a esses alunos, um espaço agradável em sala de aula. Uso de jogos nas aulas de matemática são importantes. O que eu acho que eu não sei se eu posso dizer, eu acho que o que você pode fazer são muitas coisas, mas eu acho que o que você não pode fazer é entrar na sala de aula sem perceber cada um daqueles alunos, sem olhar no olho daquelas pessoas e saber se eles estão bem ou se não estão, é ouvi-los. E aí sim você pensa, que matemática eu quero que ele aprenda, o que vai ser importante para ele aprender, e o que eu vou ter que fazer para ele aprender matemática. Porque a gente olha para a matemática com olhar suspeito, nós somos apaixonados por matemática. Agora, o que eu tenho que fazer para esse aluno se encantar com a matemática? Pô, gente, eu chegava numa sala de ensino médio, 7h10 da manhã, falava para aquela moçada de 16 anos, gente, presta atenção, isso aqui é lindo. Eles diziam para mim, Celícia é louca. Você vai querer que essa hora a gente ache isso lindo? Né? Mas a gente vai se empolgando e tentando fazer isso, gente. Então, é um dia a dia, não tem receita, sabe? Tem muito amor pelo que faz, que gera sensibilidade, gera cuidado e muito conhecimento também, né? Porque sem o conhecimento da matemática e de como as pessoas aprendem matemática são essenciais, porque senão a gente não tem êxito na profissão. A minha pergunta é um pouco na direção do Luciano. Ele pergunta como estudante, e a minha pergunta, uma das perguntas que eu tinha anotado aqui, que eu vou emendar com uma segunda, era justamente pensando no professor que já tem anos de carreira, que já está um pouco desestimulado, com um salário baixo, como manter essa chama, né? Como ainda ser insubordinado, como ainda promover essa criatividade, mas eu acho que em sala de aula, mas eu acho que a sua pergunta pode ser levada para os dois extremos, né? Tanto num professor que esteja iniciando carreira, quanto aquele que já se considera está se aposentando. Então, uma das minhas perguntas era essa. A outra pergunta era pouco num outro aspecto. Recentemente a gente teve aí a aprovação da BNCC, que está agora chegando nos livros didáticos, né? E foi a partir dos livros didáticos que a gente se conheceu, né? E eu queria perguntar para você, qual é o espaço, né, para insubordinação criativa na BNCC? Será que tem algum? Tem sim, desconsiderar algumas coisas da BNCC. O Carlos Matias me pediu para falar sobre BNCC e educação estatística agora no começo de junho. Gente, é uma coisa absurda essa BNCC. É um retrocesso em termos de currículo, né? É um retrocesso muito grande. Quer dizer, a gente estava caminhando para um currículo que lidava com expectativas de aprendizagem, né? Eu vinha nessa direção de você ouvir o aluno, de trabalhar a partir de problematização e tal. A BNCC tem lá uma listagem, gente, de habilidades. Quer dizer, ela vem, assim, primeiro, ela não dá ideia nenhuma para o professor, nem de referencial teórico, que ele possa buscar para preparar uma aula. Ela não aponta nenhum referencial, né? E aí ela traz uma listagem de habilidades que é quase que recorte e cola das avaliações externas, né? Como se fosse a isso que o professor tivesse que se prestar, a preparar um aluno para avaliação externa, né?
Mas o que eu penso é que ela tem total espaço para insubordinação criativa, porque você tem que olhar para aquilo e dizer assim, e tem diferentes perspectivas, tanto para você se contrapor, de dizer, não, não é por aqui que a gente vai, porque, olha, eu não olhei com cuidado, gente, todos os eixos lá. Eu olhei com cuidado estatística e probabilidade. Ali não tem a menor condição da pessoa ter um desenvolvimento, né, em espiral de estatística e probabilidade, desenvolver o raciocínio estatístico e probabilístico. Não tem. São coisas assim estanques, sabe? Para o professor fazer. E assim mesmo coisas que o professor lê e fala assim, nossa, mas o que eu faço para atingir essa habilidade? Não tem essa orientação. E não tem nem indicação de referencial onde o professor possa encontrar. Então, você pode se contrapor porque você fala, bom, tá bom, não tem orientação, eu vou buscar orientação, eu vou estudar, eu vou participar de um grupo aí de estudo, eu vou criar atividade, eu vou fazer acontecer. Isso é uma forma de insubordinação. A outra é, em algumas coisas que você já domina, e você dizer assim, ah, não, mas isso que colocaram aqui para desenvolver sobre álgebra, não, isso aqui não atende. As pesquisas atuais mostram trabalhos muito mais relevantes do que isso. Quer dizer, as pesquisas recentes não são consideradas na BNCC. Por quê? A gente tinha uma outra BNCC sendo construída, que tinha, sim, a participação dos pesquisadores da educação matemática, que vinha se construindo um outro tipo de texto. Aí, depois do golpe, o documento foi por porta fora. Eu ainda, enquanto vice-presidente da SBEM, eu participei de uma reunião com a Marilena Castro e com a turma, né? A Guilmar Homem de Mello, não sei o quê, estou eu lá. E vendo elas apresentarem aquilo. E eu falei assim, bom, mas o que isso mudou dos parâmetros curriculares nacionais? Porque mudou um pouco mais, que incluíram mais coisas para a área de educação estatística. Não, então, porque, veja bem, eu falei, não, mas eu acho que esse documento não incorpora as pesquisas mais recentes na área de educação matemática. Aí a Maria Helena virou para mim e falou assim, mas não se preocupe muito com isso, porque talvez isso chegue na escola daqui a 4 anos. Gente, olha, sinceramente, se eu tivesse ali sem representar a sociedade, porque quando a gente está representando a sociedade, tem que ter mais cuidado com o que fala, né? Mas se fosse eu, Celi, teria dito para ela, não, mas para que vocês fizeram isso então? Era só para garantir a grana que estavam ganhando, né? Mas, para mim, mostra o descaso com a escola pública. Então, eu faço um documento assim, né? Eu não estou preocupado com o que a criança tem ou não tem que aprender. Eu faço uma política pública ali, um documento em política pública que é para atender um pedido do governo. E aí foi muito triste, porque o documento, daquela época que eu fui discutir para o documento que chegou muito pior. Ficou muito pior do que eles estavam apresentando lá. Certamente demitiram a equipe, vai ver que nem a versão final essa equipe não entregou e ficou o documento que está. Eu penso que sempre, gente, em qualquer currículo, mesmo quando eu olho, eu estou agora com 2 orientandos fazendo um trabalho com currículo em relação à educação estatística, e todo currículo a gente sempre vai ter, porque ali são diretrizes, você vai ter que fazer adequações para atender melhor o seu aluno dentro daquele contexto. Então, você sempre vai ter que ter ações de insubordinação criativa, que elas têm o quê? Quebra de regras em função da melhoria
da aprendizagem do aluno. É isso em sala de aula. E isso sempre vai acontecer. Com qualquer material didático que você use, com qualquer proposta curricular que você tenha. Bom, é isso, gente. Eu vou fazer aqui agora duas divulgações. Primeiro, da própria... Na próxima conversa que a Celi vai ter com a gente, no dia 28 de junho, sobre educação e estatística, e também agora, no dia 27, vou pedir para a Natasha mostrar aqui a divulgação. Nossa próxima fala, já deve estar aparecendo aí para vocês, com o professor João Bosco Pitombeira, que vai ser no dia 27 de maio, na quinta-feira, nesse mesmo horário, às 14 horas, entre 14 e 16, a matemática em várias culturas ao longo dos milênios. Obrigada, Natasha. E agradecer mais uma vez a Celi pela disponibilidade, pela aula, né, e o bate-papo, né, então esse encontro foi bom e conversar com a Celi sempre é bom, porque é um misto de aula com conversa, e a gente fica aqui só assim, né, se beber a gente fica aqui o dia inteiro, ouvindo ela falar e conversando, né, então foi muito bom, tá? E a gente agradece a todos e convidamos para as nossas próximas atividades e fiquem aí de olho nas atividades durante o ano, tá bom? Fábio, obrigado pelo carinho, obrigado à equipe toda e aos que assistiram aí, obrigado pela paciência de me ouvir. Viu? Prazer. Você pode dar um spoiler dos títulos dos livros? Você falou que vai sair até o final do ano, já tem os títulos? Ainda não vou fazer, não vou fazer anúncio indivíduo, porque tem propostas ainda, a gente está pensando. A gente vai mandar para a editora no próximo mês. No próximo encontro eu conto. Vai ser pelo Mercado das Letras mesmo, então vai seguir a coleção. É só seguir a coleção, lembrando que já tem 5, né? Obrigada, Celi. Obrigado a você, gente. Um grande abraço. Tchau. Um abraço a todos. Tchau.